Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecossistema Podcast, né, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores. E a gente trouxe aqui um convidado especial, um cara que tá hypado no Instagram, mas um cara que tem muita profundidade no que ele traz de informação, tem provocado bastante os empreendedores e os empresários baianos, né? É um cara que tem uma experiência vasta. Esse cara é o Roberto Valverde, está aqui com a gente hoje no Ecossistema, conselheiro, né? Atua hoje como conselheiro de administração de empresas e também como advisor, né? Focado ali em fusões e aquisições de empresas. Grande Roberto, seja bem-vindo ao Ecossistema, meu amigo. Um prazer ter você aqui junto com a gente, tá? Obrigado, gostei do hypado, tô me achando aqui. Bom demais. Roberto, cara, me fala aí, velho, você, um cara empreendedor baiano, saiu daqui, viu um pouquinho da sua história, né? Começou a empreender no ramo de estacionamento, saiu daqui, foi evoluir como empresário, né? Um pouco do que eu vi da sua história. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como é que foi esse processo, como é que foi o início da história do Roberto Valverde e até esse retorno hoje para esse momento que você vive. Eu acho que a minha sorte foi poder ter ouvido bons conselhos de pessoas que tinham mais experiência, me direcionando para onde eu deveria ter buscar meu caminho. Então, quando eu comecei a empreender, e eu errei bastante, tomei várias decisões que, por exemplo, eu quase quebrei. Eu me lembro de ter que recuar e ficar em casa assim, me sentindo mal, falando, cara, estou perdido, não sei o que eu vou fazer com a empresa, e me dar orientação dizendo, Roberto, traga pessoas melhores do que você para poder te ajudar dentro da empresa, para eles fazerem uma espécie de devassa nas suas finanças e lhe orientar para onde você deve ir. Eu me lembro que, cara, eu não tinha nem força para resistir a esse conselho. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão e trouxe pessoas de fora para dentro do meu negócio, minha vida mudou completamente. Porque eu comecei a entender visão de mundo de gestão de empresa e eu vi o quão despreparado eu estava e eu era. Eu tinha uma coisa bacana, que era vontade, resiliência, improviso, gana, estudava meu setor, um cara comercialmente muito ativo, que abria muita porta. Mas da porta para dentro, completamente perdido, sem noção de fato como as coisas deveriam acontecer. Então acho que isso foi um agente transformacional que possibilitou eu arrumar a casa da minha empresa e a minha visão de futuro alinhada a muito estudo, viajar, ir para fora, para congresso, ter relação com empresas do meu setor internacionais, me deram a visão para onde meu setor ia para os próximos 20 anos. Boa. E eu consegui rascunhar um plano de negócio, falando, caramba, eu preciso arrumar um investidor para minha empresa, só que para isso eu preciso chegar neste delta tamanho, com esta delta margem, porque eu sei que alguém vai tentar me comprar. E foi essa cartilha que eu segui. Não significa que daria certo, mas eu dei a sorte de acertar o timing e achar um investidor que estava estudando o meu negócio. Então me posicionei na hora certa com uma empresa que já estava arrumada para arrumar um investidor. E aí eu fui assessorado por advisors de M&A, profissão essa que eu exerço, e eu fui entendendo a importância de uma boa assessoria para você sentar e negociar com um gorila e você tomar menos na bada, que eu tomei várias, mas eu poderia ter tomado muito mais. E aí me possibilitou ir para um outro patamar que foi vender a empresa para um grande fundo, acostumado a um ambiente de negócios bilionário, com gente muito preparada que olha teses no mundo inteiro, e eu não tive nem dúvidas. O pessoal lá de São Paulo falou, Roberto, fica aí tocando a Regional Nordeste. Eu falei, nem a pau, meu irmão. Eu vendi minha empresa, eu me mudei para São Paulo no outro dia. Eu não fui convidado a morar lá, não. Eu me convidei e disse aqui, eu vou ficar aqui e eu vou assumir uma cadeira executiva aqui relevante, porque eu quero participar desse evento de consolidação para poder aprender. Perfeito. Boa. Então eu não fui pensando na grana. Eu fui pensando, cara, eu preciso extrair todo o conhecimento que essa turma tem. Ambiente, né, cara? Então foi esse ambiente que eu fui respirar a partir de 2016 e isso mudou a minha vida e me permitiu estar aqui hoje fazendo as coisas que eu faço. Então eu tive esse banco de loja, essa escola, virei sócio de uma investida de um grande fundo, tive vários problemas, vários bons acertos e consegui expandir a rede de relacionamento com empresários muito bons de São Paulo, bons executivos, e eu pude depois olhar mundo, Estados Unidos, China, Israel, com esse mesmo drive de aprender o que é Brasil e o que é mundo. Boa. Então, eu tive essa altivez de otimizar essa oportunidade. Eu podia estar em São Paulo fazendo farra, ficar naqueles cafezinhos perdendo tempo, fazendo reunião inócua. Eu falei, não, eu vou aqui para aprender. Então, eu gastei todos os segundos que eu morei lá em busca disso e isso foi o grande agente transformacional. Perfeito, cara, bom demais. Me fala em relação ao seu processo, velho, como é que foi, né? Você abriu sua empresa e você falou assim, tá, quando que você entendeu que você de fato precisava
estudar mais? Você falou assim, cara, eu viajei, né? Fui atrás de aprender mais, visitei feiras, visitei eventos, fui para outros países. Quando é que veio esse despertar do Roberto? E se já abriu pensando em vender, né? Exatamente. Não, quando eu abri a empresa era muito pequenininha. Uhum. Eu só pensei no evento de venda quando eu comecei a estudar meu setor. Entendi. E eu vi uma empresa consolidando o meu setor, que foi o BTG com a Estapar. Sim. Falei, cara, esse cara vai ficar grande. Ele vai comprar todo mundo. Então, eu, enquanto Master Park, empresa regional, tenho bons contratos. Alguém vai querer tomar. Deixa eu me antecipar. Ou eu vou ter dinheiro no bolso para manter o que é meu e comprar contratos e comprar empresas menores, como eles estão fazendo, ou eu vou ser engolido pela concorrência. E aí eu fui na Europa perguntar se minha tese fazia sentido. Eles disseram, Roberto, você está certo. Boa. O Brasil tem espaço para um segundo consolidador. Vá lá e faça. E quando você ficar grande, você volta aqui que a gente compra, que foi o que acabou acontecendo em 2022. Sim. A empresa cresceu e a gente fez a fusão com a Indic em 2022. Então, o start de vender foi, eu acompanhei para onde o setor estava indo. Boa, Todo empresário boa. tem que olhar para o seu negócio e perguntar, cara, como que eu vou estar nos próximos 5, 10 anos? Como que vai estar meu setor? Quais são as mudanças? Quais são as ameaças? Como que eu estou posicionado? Eu tenho dinheiro para me manter? Quem está fazendo algo diferente no Brasil e no mundo? E no mundo tem que ir para a China, tem que ir para os Estados Unidos, dar um pulo de Israel ou algum outro país do qual você tem alguma referência. Tem que falar no setor a nível mundial. Caramba. Tem gente muito mais adiantada, 7, 8, 10 anos. Às vezes as coisas chegam na Bahia com um delay de 15 anos. Você vai ficar esperando? É como Cara, se a gente não estivesse dá, falando realmente. de catálogo telefônico aqui ainda. Com o smartphone Editel. indo com a IA, entendeu? A gente está na fase do Editel aqui. Então, acho que isso foi o despertar. Cara, e isso dá uma visão pro cara, a nível até de planejamento mesmo, né? Pro cara planejar para onde é que tá a visão de 5 anos, de 10 anos do negócio dele, né? Quando ele realmente estuda o mercado. Eu acho que realmente muito empresário ainda tá na linha inclusive essa é uma visão que eu aprendi agora, assistindo um podcast seu, antes dessa entrevista, onde você falava sobre isso. Cara, estuda o seu segmento para entender para onde que ele tá indo, para balizar suas decisões, ajudar no seu planejamento, na sua visão. E aí eu vendo isso, eu falei, caramba, esse insight aqui eu não tinha. A gente às vezes está tão concentrado em estudar o negócio, só o cliente, a dor do cliente, né? A gente fica tão limitado a isso. Se o negócio está fadado em 2, 3 anos você um caminho totalmente diferente. Exato. E você não você tá olhando só para o seu negócio, olhando só para dentro e não tem essa visão macro. E esse insight seu que você deu foi muito bom, cara. Eu gosto de dar uma sugestão que todo empresário deveria ter 20% do tempo dele disponível só para pensar estratégia. Eu sei que é difícil ouvir isso. É fácil falar porque você está engolido na operação, você tem que fazer cara. Mantra seu. Acorda de manhã. Tomou o café da manhã, levou o filho na escola, até 10 da manhã, fique estudando. Eu estudo inteligência artificial todo dia. Só estudo no domingo. Uhum. Todo dia eu pego um insight novo. Eu dedico pelo menos 1 hora, 1h30 do meu dia para fazer isso. E olha que eu estou atrasado. Então, essa dinâmica vai lhe permitir você coordenar a sua agenda para próximos passos. Pensa o seguinte, quando você dedica a parte para pensar estratégia, você vai ficar menos engolido pela operação porque você vai deixar de apagar incêndio. Perfeito. Entendi. Meu negócio está pegando fogo na sala de operação, então eu entendi que eu preciso trazer alguém que resolva essa dor para mim. Onde que eu vou arrumar esse cara? Quanto que ele custa? Posso pagar? E se não, qual é a condição comercial que eu posso botar na mesa para que ele venha trabalhar comigo? Eu dei um pequeno exemplo. A gente está aqui num podcast. Sim. Podcast de negócio nichado. A gente estava batendo um papo aqui sobre como alavancar a audiência. Uhum. Caramba, tem que falar com os caras lá dos Estados Unidos que já estão fazendo isso há 8, 9 anos. Mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, pegar o avião, chegar lá na humildade e falar, cara, eu tenho esse podcast, nesse nicho, nesse segmento, eu quero ir para esse lugar. O que é que você acha? O americano é pragmático pra caramba e ele gosta de ajudar, ele vai te dizer o que você deve fazer. Às vezes você está indo para um caminho totalmente errado, você gastou 2 anos queimando dinheiro, queimando tempo, fica desmotivado, achando que o negócio não serve. Não, é a sua visão que não está correta. E você dá o que a gente chama da famosa pivotada, né? Bom demais, cara. Cara, qual foi os seus maiores desafios nesse processo de crescimento aí do Roberto e até a venda da sua empresa? Primeiro eu tive que pegar meu ego e enfiar literalmente no rabo. Né? Sempre fui muito vaidoso e centralizador. Né? O empresário, como ele geralmente tem um time mediano para ruim, ele vira centralizador por natureza. Porque ele gosta de dar chicotada, como eu fazia, eu era o senhorzinho malta da minha empresa. Né? Chicotada, você chicota o gerente ruim, que ele te olha já coitado e fala, cara, esse cara aqui tá me dando porrada de novo, não aguento mais trabalhar aqui. E aí você fica numa espiral. Então eu precisei quase que quebrar para poder aprender que eu era um empresário ruim
com a visão acertada, mas um péssimo gestor, e me colocar no lugar de aluno e voltar para a sala de aula e recomeçar do zero. Foram 2 semanas muito difíceis. Eu nunca tive depressão, não. Nesse dia também não tive, mas eu me senti muito mal e eu fiquei em casa revendo os meus conceitos e a minha vida. A minha sorte foi que eu sempre fui um bom ouvinte. Então eu consegui internalizar e fazer esse shift mudar e apagar o passado e pensar no presente e ir para o futuro. Então, assim, esse aspecto da minha personalidade me atrapalhou. E me atrapalha até hoje. Até falo de uma maneira incisiva, que as pessoas me acham arrogante e eu entendo isso. E possa ser que eu fale dessa maneira mesmo. Então eu tento lidar com esse leão e brigar com ele todos os dias. Mas, assim, é uma coisa que geralmente nos cega e foi uma dificuldade que eu tive. Então, hoje, eu procuro sempre sentar na mesa e achar que eu não sei nada. Estou aqui para poder aprender, trocar experiência. Se eu puder contribuir com alguma coisa, tranquilamente. E é isso que a gente faz em conselhos de consultivo de empresas. Porque os empresários estão ali apagando incêndio. Exato, a gente dá uma sugestão e aí você às vezes se vê no lugar do cara e fala, puta, eu já fiz isso. Já passei por aquilo. Eu sei que ele está passando. A gente dá a mão, dá uma orientação, dá uma sugestão e faz uma reflexão para ele ir para casa pensar igual eu fui quando eu quase quebrei. E aí você vê uma transformação na mentalidade. O gatilho acionou. O cara volta parecendo um leão querendo aprender, querendo contribuir. Aí, e essa é uma cultura que quando você dissemina dentro da empresa, ela se torna um time campeão. Boa. Porque os gestores começam a ter um exemplo de liderança diferente, pautada em conhecimento, em contribuição, em informação, abertura e ouvir feedbacks. Ô, Roberto, é o seguinte, cara, você tá falando aí a respeito desse ponto de virada seu, de você reconhecer ao ponto de quebrar o seu negócio e reconhecer que você precisava mudar seu comportamento, sua forma de liderança, enfim. Mas, cara, o que foi que de fato fez com que você pensasse sobre isso? Porque tem muito empresário, como você falou aí, que o ego é a última coisa a ele tirar do barco. Ele tá afundando, mas o ego é a última coisa que ele tira do barco. E muitos empresários estão justamente no momento como você. O cara tá com uma liderança extremamente ali, vou usar a palavra ali, arrogante, autoritária, enfim, mas ele não reconhece. O que fez você reconhecer isso? Foi alguma coisa, algo externo? Então, eu ouvi opiniões de fora. Perfeito. De pessoas, vamos lá. Eu sempre tive mentores na minha vida. Boa. E aí esses meus mentores, que eram empresários mais velhos, falaram, Roberto, esse caminho aí eu já passei. Eu já quase quebrei igual a você e a minha arrogância me matou. Só que eu consegui me reerguer. Você está indo pelo mesmo lugar. Eu vi isso a primeira vez. Eu vi isso a segunda. Até a terceira, quando o meu controle me ligou, dizendo que faltava menos de 700 mil na conta para pagar os boletos da Infraero, eu falei, cara, eu acho que agora eu me fodi. A minha sorte é que eu tinha um dinheiro guardado para poder cobrir a conta. Só que eu tinha que olhar para 6 meses e saber se eu ia ter dinheiro de novo para continuar a empresa andando. Então, essas mentorias externas que eu tive de pessoas do qual estavam me dando orientação, acho que é muito legal. Boa. Apesar da minha arrogância e da minha vaidade, eu buscava ajuda. Eu buscava opinião, eu perguntava para onde que eu estava indo, se eu estava indo certo ou não. Quando eu começava a ganhar dinheiro, eu começava a negligenciar a ajuda externa. Falar, já tô ganhando dinheiro, pra que eu vou ouvir esse cara? Eu pensava assim. Cara, isso tende a acontecer com acho direto. Que 100% dos empresários, né? Outra coisa, né? A gente fica olhando pro lado com referenciais incorretos, achando que o cara tá dando certo e que o cara tá fazendo as coisas, a gente não sabe como é que esse cara dorme. Perfeito. Que de fato ele tá com as finanças, a bancarrota, que ele tá vivendo um padrão de vida que não é o dele, que ele tem negócios que não tem dinheiro, ele não descobriu, que ele quebrou e não sabe. Eu, como conselheiro, eu canso de conversar com um empresário vaidoso, arrogante, e falo, cara, você já quebrou e não sabe. E o cara olha assim pra mim, desmantelado, e fala, aqui, ó, olha esses números aqui, eu fiz uma conta de fluxo de caixa para 2 anos, você já tá quebrado, amigo. Tira teu patrimônio e bota na holding, bota no offshore lá fora, que você vai perder tudo que você tem. Imagina que o cara ouvir isso na quebrada, porque o diretor financeiro não teve coragem de dizer, eu falei, Roberto, eu falava isso pra ele de maneira muito sutil, ele não me ouvia. Não ouve. Precisou alguém de fora vir e dar uma porrada nele. É porque então, assim, falou de forma sutil, pô. Tem que dar porrada assim. Nesse caso, a gente tem que ser pragmático, objetivo. Então, assim, o empresário, para de achar que você está botando para lenhar aí, vai pedir orientação, pede ajuda, mostra o negócio, pede opinião. Vão ter pessoas boas que eu acredito muito em energia. Sim. Quando você emana a energia da contribuição, da ajuda, vai aparecer um anjo da guarda para você e o cara vai te dar uma dica. Não que ele vai dedicar horas do seu tempo para te dar consultoria de graça, mas ele vai te dar, de repente, uma frase de impacto que você vai despertar para outro tipo de conhecimento. Perfeito, cara. Consegui responder? Demais. Cara, conseguiu. Demais. Tanto conseguiu que é justamente o que a gente acredita muito, né? Que você tem que ter pessoas ali que estejam
passo à frente, enxergando os caminhos que você está trilhando e que pode percorrer mais à frente, e pessoas que estão no nível ali para ir junto com você, né? Que é justamente o que a gente faz muito aqui. A gente se cerca de empresários que estão olhando para um objetivo, que é crescer a empresa, estruturar a empresa, negócio, mas a gente também se cerca de pessoas como você agora, né? Nosso contato aí, conexão, justamente para que a gente possa, cara, o que é que o Valverde fez que teve de desafio no negócio dele que eu posso não fazer para também não ter os possíveis desafios que ele teve. E eu vou te falar, hein? Né? Eu fiquei mais de 10 anos envolvido pela operação, trocando dinheiro. Eu fazia serviço de manobrista, que é um negócio porcaria, parava carro na rua. Foram 10 anos da minha vida trabalhando de domingo a domingo para descobrir que eu estava empatando dinheiro, porque eu não fazia conta. Mas você achava que estava hypando. Eu tinha até um carro conversível comprado. Caramba. Eu comprei um carro conversível, aquele Peugeot 307, achando que eu estava rico. Olha que loucura. Eu vivia também na minha utopia. Sim, exato. Porque eu tinha lá uma conta de caixa, sobrava um dinheiro, fui juntando e financiei um carro e comprei, achando que eu estava indo tudo bem. Foi quando o meu mentor falou: Roberto, esse carro aí vai te custar seus melhores contratos. Dito certo. Porque o contratante falou: pô, Roberto tá conversível, esse cara tá ganhando dinheiro em cima de mim. Peraí, deixa eu renegociar o contrato dele. Eu comecei a perder dinheiro. Caramba. Eu só descobri que eu não ganhava dinheiro quando eu ganhei a garagem de um prédio. E o dinheiro desse prédio era a soma de todos os contratos de vagas que eu tinha na cidade. Eu falei: caralho, 10 anos para descobrir 10 anos. Pelo amor de Deus. Aí eu desliguei a chave, entreguei tudo de valet, dei para um concorrente meu que ia ser o Roberto de antes. Falei: ó, deixa eu encher esse cara de bomba, deixa ele se ocupar aí mais 10 anos da vida dele e eu vou focar naqui. Ele tá até hoje nisso. Você deu uma escola para ele, ó. Deixa ele estudar aí por 10 anos. Estuda aí 10, ele estudou 15. E ficou nisso 15 anos e eu foquei em garagem fechada, que foi a melhor coisa que eu fiz. Boa. Cara, quando é que você acha que é o momento para uma empresa montar um conselho, começar a pensar em montar um conselho? Essa pergunta é boa e sempre me faz, eu vou falar da seguinte maneira: a gente pode ter um delta tamanho de empresa, porque conselho consultivo ele custa. Sim. Né? Então, assim, empresa que fatura acima de 100 milhões de reais, em que ela tem uma margem líquida acima de 10%, 100 com milhões EBITDA ano, acima de 15%, 100 milhões ano, ela já tem tamanho e porte para pensar em ter um conselho consultivo com pelo menos uma pessoa de perfil multidisciplinar. Ah, Roberto, empresa menor não pode ter? Fala: ó, cara, pode ter. Empresas de consultoria que faturam menos do que isso, mas tem uma margem maior, também tem condição de ter um conselheiro. Pá, Roberto, mas se minha empresa fatura 20, 30 milhões de reais, eu não posso ter um conselho? Cara, você pode ter. Você pode ter uma pessoa, uma dedicação parcial, numa rotina de reunião menor, com conselheiros de um nível de senioridade diferente, em que você não vai ter o custo de um conselheiro, por exemplo, de um perfil meu ou de gente mais experiente, mas esse cara vai te ajudar. Ou seja, tem conselho para todo tipo de tamanho e porte. O que não existe? Conselho de graça. Perfeito. Eu vou querer um cara que vai ficar fazendo reunião comigo toda semana, eu vou ligar para ele toda vez que eu tiver uma dor de barriga e eu vou pagar um almoço para ele no Shopping Barra. Cara, não vai rolar. Então, assim, é possível ter esses formatos. E se no worst case cenário, que é: para Roberto, eu não tenho dinheiro nenhum, cara, vou fazer o seguinte: aborda alguém que se admira, pede uma sessão na brodagem, como eu faço. Perfeito. Faço mentoria de graça há muitos anos, com pessoas que não me conhecem, que me abordam no LinkedIn, e a depender de como um cara me aborde, eu abro 40 minutos da minha agenda. Caramba. E faço uma vídeo gravada com ele, dou para ele, fica tudo gravado para ele usar aquilo ali de um alicerce, que eu acho que é a contribuição que eu posso fazer para a comunidade empresarial. Perfeito. Então, até isso você pode recorrer. Que se eu abro a minha agenda, outras pessoas também abrem. Agora, sabe como abordar. Exatamente. Se chegar lá levantando bandeira com um trolete, uma mensagem com 8 mil caracteres, o cara nem vai ler, né? Não vai nem ler. É isso. Bom demais. E aí, vamos partir para regionalizar esse bate-papo aqui? Vamos um pouquinho? Bora? Boa. Peraí que tem pergunta do bastidor aqui. Nós temos audiência ao vivo hoje aqui. Manda aí, Vitor. Você falou, né, da questão de visitar alguns outros países, né? Isso aconteceu quando você ainda estava na operação, porque você também tem a questão de ter ido para os Estados Unidos, ter ficado no Vale, voltou e começar a entrar nas startups. Como é que é a relação, principalmente de Israel? Você citou em outros lugares relacionado à cibersegurança e foi em vários pontos assim nesse sentido. Como é que essa viagem para lá, principalmente para Israel especificamente, te trouxe como bagagem para você montar a startup que você fez lá atrás? O gatilho de montar startup foi quando eu comecei para o Vale do Silício. Isso foi em 2017.
logo depois que eu vendi a empresa para o Pátria, em que eu era executivo morando em São Paulo, e minha primeira viagem foi ficar pelo menos lá 20 dias lá dentro, para aprender do zero a agenda de tecnologia, que eu era um neófito, mas um entusiasta. E eu fiz aquela excursão de varejão mesmo, visitar as empresas básicas, e depois fiquei lá, a turma voltou, eu fiquei, porque eu comecei a fazer agenda individual, na cara de pau, visitando fundo de venture capital, alguns startupeiros mais ou menos famosos, e eu pedi para o cara me explica a sua tese, para onde você está indo, como é a América Latina, o que é Brasil. E chegar para o venture capital e fazer as mesmas perguntas. Aí eu voltei para o Brasil falando assim, caramba, acho que nem todo mundo está fazendo as perguntas que eu estou fazendo aqui. Cheguei para o Brasil, olhei no ecossistema de empreendedores de São Paulo, vi uma briga de uma diferença, falei, tem dinheiro aqui. As startups daqui precisam acessar o dinheiro de fora. E foi aí que eu comecei a assessorar a empresa para captar dinheiro. No meu setor de mobilidade urbana, a minha cabeça mudou quando eu fui para congresso de empresa europeia. Isso em 2013. Minha empresa era pequena, faturava 40 milhões de reais por ano. Estava eu lá com o crachá Masterpark Salvador, Bahia. E o cara falou, o que você está fazendo no meu evento? Eu falei, cara, eu estou aqui porque Salvador é o mercado da onda, a minha empresa está bombando e eu quero te levar para o Brasil. Me dá aí meia hora do seu tempo para eu poder aprender com você. E aí os caras me abraçaram, porque é tudo aqueles caras de 70 anos de idade, deram aquela risadinha, pô, gostei desse brasileiro baiano gauazado aqui, botaram debaixo do braço e começaram a me dar aula. E eu voltei para o Brasil radiante, falei, opa, temos uma tese para fazer, temos uma visão de médio e longo prazo. Aquilo me acalmou, porque eu sabia o que eu tinha para fazer, independente dos inúmeros desafios. Imagine você pequeno e médio, sabendo que precisa arrumar um investidor para o seu negócio virar em centenas de milhões para 1 bilhão. Pô, tava tudo no campo das ideias, eu desenhei minha tese. E aí? E para você conseguir convencer o investidor? Eu tive que rodar aquela Faria Lima toda para vender a minha tese para o cara que não conhecia meu negócio. E os caras olhavam assim, pô, acho que não faz sentido e tal. Mas o cara me dava 5 meses para me responder isso. Eu falei, não é possível, cara, que eu não vou conseguir um real. Essa dificuldade que eu passei é a dificuldade que muito empresário passa para acessar capital. Foi aí que eu percebi a dor. Falei, cara, precisa de alguém que sabe falar o idioma do empresário, que fala o idioma do investidor, que consiga explicar a tese para o cara, desenhar o formato e convencer o investidor a botar o dinheiro nesse empresário que, by the way, não está preparado. Eu ainda preciso preparar ele mentalmente e ainda fazer uma arrumação de casa na companhia dele para que ele esteja arrumado mentalmente, do ponto de vista de execução, de tese, e o investidor esteja no time correto para botar o dinheiro. Então, assim, tem que amarrar várias pontas. Pouca gente sabe fazer isso. Verdade. Porque você tem que navegar em vários mundos diferentes. É um maestro. Então, foi essa percepção que eu tive. No tema de Israel, foi mais ainda, porque eles são focados em algumas coisas relacionadas à segurança, são muito nichados e muito específicos, e com muito dinheiro. Falei, cara, esses caras constroem coisas aqui para vender soluções para o mundo inteiro. Então, o Brasil, ele é um contratante de serviços de software, de hardware de Israel. Aí eu me perguntei, cara, tem como fazer uma lógica reversa? Fazer coisas aqui para fazer intercâmbio com Israel? Porque Israel me dá inteligência, eu tenho um hardware mais barato que ele aqui, você junta as pontas e você faz um golaço. Então, por isso que o cybersecurity agora é o hype do mundo, porque as empresas começaram a ter problema com vazamento de dados. Isso. Todas as grandes empresas não estão preparadas para isso, e as startups que perceberam isso lá fora, as poucas do Brasil agora estão crescendo aí a 80%, 100% ao ano e vão vender e vão deixar alguns milionários com centenas de milhões de reais no bolso. Esse movimento está acontecendo exatamente no Brasil agora, com um delay de 6 anos. Caramba, 6 anos. Delay de 6 anos, mas chegou. É isso. Tinha que chegar, né? Antes de regionalizar, deixa eu até fazer uma pergunta aqui, que era muito... Quase que você respondeu, mas quando você acredita que é o momento ideal assim, para uma empresa, ela ir para o mercado buscar capital, né? Ou pensar em ser vendida, por exemplo, em ser... Aí depende do gatilho do empresário. Se você tem uma tese que é, cara, minha empresa fatura 50, por hipótese, e eu quero chegar a 300, e eu entendi que tem espaço, e eu não tenho dinheiro para isso, e eu não tenho estrutura de dívida, temos um pitch, temos uma necessidade de capital, e eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, para onde eu vou em quanto tempo. Essa é a hora de você ir ao mercado arrumar investidor. O segundo time sua empresa tem um determinado tamanho, o seu setor está na moda, como exemplo, o caso de educação, de ensino fundamental Perfeito. E básico, você tem uma rede de escolas, o setor está sendo consolidado, você tem que ouvir setor, que se você não pegar essa onda agora, talvez você não vai conseguir vender sua rede de escola daqui a 3 anos. Que eu sempre falo que M&A é timing. Não adianta você estar o melhor do momento na sua empresa e o mercado não está comprador. Não tem dinheiro. Então, Perfeito. esse é o segundo gatilho.
E tem um terceiro, que é um gatilho que a pior hora de você ir é quando você está brigando. Você está com litígio, você quer comprar a parte do sócio, não tem o dinheiro, aí você tem que arrumar um investidor que vai comprar a parte dele e talvez a sua te livrar do problema. Você vai vender sua empresa com uma bela taxa de desconto por conta do litígio que você está tendo dentro de casa e você vai pegar o dinheiro e vai fazer outra coisa. Então, acho que esses são os gatilhos aí. E o último é quando você está quebrando. Que é o pior de cenário. todos. E que às vezes tem jeito, porque você está quebrando, o investidor olha assim, entendi porque esse cara está quebrando. Ele está deixando aqui 10 milhões na mesa porque é má gestão, eu vou assumir a dívida, vou renegociar tudo que ele não sabe fazer e vou recuperar esse dinheiro que ele não está deixando na mesa aqui por ineficiência. E por isso que existem assets que a gente chama de special situations, que sabem fazer essa conta em que você não sabe, ou ele pega um benefício fiscal de uma empresa que dá prejuízo e ele vai incorporar em outra empresa dele que não tem nada a ver com a sua, mérito dele que pensou nisso, usar o seu que não soube fazer a gestão. Caramba, essa foi foda. Porque o fundo ele já tem o perfil de engolir, né? Todo fundo acho que já tem esse perfil de engolir realmente o empreendedor, principalmente quando o cara tá precisando vender para pagar a dívida. Aí você vai tomar um monte de pirocada mesmo. Você escolhe só o tamanho. Lá ele, né? E é engraçado, cara, porque assim, ó, eu já conversei com algumas pessoas, né, que com o objetivo de vender empresa, e a maioria delas, elas não estavam buscando vender empresa porque elas planejaram aquilo. Tá no ponto 3. Elas estavam no momento, elas estavam buscando investidor e capital ou vender o negócio porque elas estão fodidos. Eles estão quebrados e a salvação é tentar passar o problema para alguém. Pensa que o investidor vai fazer conta, vai dizer, se você pergunte e você está quebrando, você botaria dinheiro nesse negócio? Se sua resposta for não, cara, assim, por que você acha que alguém vai botar dinheiro no teu negócio que está ruim? Exatamente. Você tem que ter uma agenda muito honesta, porque é uma falsa esperança. Aí você vai ao mercado, você contrata alguém que vai te cobrar para fazer essa agenda, você vai gastar mais dinheiro e vai rodar a bolsinha 6, 8 meses e descobrir que não tem nada e você morreu. Então, assim, é uma agenda muito consciente, cara, de ficar falando. Por isso que eu falo, 20% do tempo estratégia, falar com o mercado, falar com concorrência, olhar para dentro de casa, tem que ter os números. Muita empresa quebra porque não sabe olhar o número. Perfeito. Não tem um DRE, o cara não sabe o que é um EBITDA, não sabe o que é margem líquida, não sabe o que é alavancagem, não sabe o que é margem de contribuição, não sabe analisar o perfil dos contratos que ele tem para saber qual dá dinheiro, qual não dá. É muito comum o empresário ele se encantar com faturamento. Ganha um contrato de 50 milhões. Eu falo, boa merda, você tá perdendo 1 milhão por ano. Exato. Contrato ruim. Não, mas é 50 milhões. Eu falei, cara, mas é 1 milhão a menos no teu caixa todo ano. Devolve essa porcaria e eu repactua. Não, mas o brand é importante. Eu falei, que brand, cara? Esse cara tá tomando seu dinheiro. Caramba. É um fascínio. Exato, cara. Então, assim, grandes contratantes sabem que o empresário fica fascinado por um faturamento bruto e bota a pirocada do seu rabo e você vai quebrar, cara. Que é o lance do ego, né? Tá investindo, o cara já vai para investir no ego do empresário, sabendo que vai fazer um bom negócio para ele, um péssimo negócio para a empresa. Meu irmão, o gorila não virou gorila por acaso. Exatamente. Porque ele sabe jogar esse jogo, ele vai engolir você. Verdade. Não adianta. Então, assim, se coloca no outro lugar que você não é um gorila e tenta aprender com o cara. Perfeito. Que foi o que eu fiz quando eu casei com o gorila, quando eu vendi empresa pro fundo. Eu falei, agora vai aprender da pirocada dos outros também. Quero saber como é que faz. Eu tomei a minha Boa. aqui. E aí eu fui entender como é que faz a conta. Falei, entendi essa engenharia financeira interessante. Mas, cara, tem um legado absurdo de conhecimento. Ninguém faz gestão de bilhão à toa. Ninguém chega lá porque é só porque é um cara esperto. Porque os caras estão preparados para fazer conta. E vou te falar, fazer conta é mais importante do que ter visão de negócio. Boa. Porque visão de negócio sem fazer conta, você vai quebrar. E o oposto não é verdadeiro. Porque você sabe fazer conta, você arruma alguém que tem a visão e bota para trabalhar para você. Exato. Que é o que fundo faz com o empresário. Essa frase é boa. Cara, verdade. Caramba. Verdade. E aí, vamos lá, vamos regionalizar um pouquinho. Cara, vamos regionalizar. Pimenta, bora. Para regionalizar, vamos lá, regionalizar, eu vou dar um contexto, né? Roberto, a gente entende, né, muito do seu posicionamento, muito dos cortes que você tem viralizado hoje na internet, falando em termos de Nordeste, em termos de Bahia. A gente viveu isso um pouco na pele, né? Na verdade, a gente ainda vive, mas a gente, no quesito como empreendedor, empresários solitários ali, a gente atingiu um determinado teto de crescimento de empresa e de conexões, ao qual a gente fez assim, cara, a gente precisa expandir nossas conexões, nosso network, nossa rede de relacionamento, entender qual é o próximo passo, o próximo nível. E aí, cara, a gente olhou pra Bahia, olhou pra um lado, olhou pro outro. Cadê o Roberto Valverde? Os Robertos Valverdes que a gente pode se conectar para poder ir pro próximo nível. E aí a gente fez aquela ponte aérea, aquela jornada que todo mundo faz, cara, vamos para São Paulo, vamos conectar em outros estados, outros empresários que estão fazendo movimento.
E nessa a gente foi, se conectou, olhou para a Bahia e fez, cara, a gente pode levar um modelo para a Bahia, só que a gente entendeu que a gente tinha um desafio, né? Ao mesmo tempo que a Bahia, o Nordeste, é um oceano azul, um mar de oportunidades, é um mar também, um oceano vermelho, por conta de mentalidade, cultura. E eu queria que você falasse pouco sobre essa cultura, né, empresarial Nordeste, né? O que é que impede o empresário, de fato, aqui poder avançar, o que é que... qual a solução também a gente pode estar trazendo aqui para o Nordeste para mudar essa... Primeiro fala sobre a mentalidade dessa galera daqui, né? E depois como a gente pode solucionar isso. A nossa mentalidade de capitania hereditária, ela perpetua. A gente se acostuma com pouco e acha que quem está com poder, que está com dinheiro, é que vai ser o dominante para sempre, e a gente não pode fazer nada a respeito. Concordo. Eu pensava sobre isso. Então eu me incluo, né, nessa mentalidade de ostra. Para mudar isso, a gente tem que sair um pouco daqui. E o sair não é necessariamente você tem que mudar em outro lugar. Você tem que ir para outras praças e aprender com quem já fez. Se você vai a São Paulo por referência, que é uma cidade que tem pessoas do Brasil inteiro, por que que um empresário baiano ele prospera em São Paulo e ele não prospera aqui? É uma pergunta boa para se fazer. Porque quando ele chega lá, a mentalidade dele muda. Ele aprende outras práticas de governança, de visão de negócio, onde tem capital abundante, onde existe uma economia pró-negócio, uma agenda aberta de trocar informação e não de fechar, tem que deglutir e expor para os outros para fazer uma troca de experiência, porque todo mundo quer fazer negócio de uma maneira mais correta e não de uma maneira errada. E você fala, entendi que existe um jeito diferente para fazer e que pode dar certo. Quando a gente começa a pegar estes exemplos e referências, você começa a praticar isso dentro do seu próprio negócio. A exemplo da própria seriedade com que você encara a sua empresa e como você trata os seus executivos e funcionários e que tipo de pessoas você tem trabalhando em torno de você. Se ficarmos numa bolha, olhando para o amigo que tem uma casa no Praia do Forte financiada e você acha que aquela vida que você quer ter é a vida que terás, meu amigo. Não é um referencial interessante. Eu tenho horror desse tipo de agenda. Então, tem poucas pessoas muito boas aqui de Salvador e de Bahia que, por exemplo, eu acho que elas deveriam ser acessadas numa agenda super humilde de telefonar e dizer, cara, eu admiro o seu trabalho. Como que você chegou até aqui? Você pode compartilhar o seu conhecimento? Eu já fiz isso com empresários daqui, do qual admiro alguns deles. E eles me contaram histórias incríveis que fizeram do zero, grupos familiares que tiveram que fazer uma grande transformação dentro de casa para, de repente, sair apenas de um nicho de atuação e ir para fora. O que é que todos eles tiveram em comum? Foram buscar estudo fora, foram buscar especialização, foram buscar executivos fora de Salvador para lhes ensinar a ter um modelo de gestão diferente do que ele acha que é o habitual. Tem que abrir a cabeça. Para de achar que está tudo bom, que a nossa Bahia é linda e maravilhosa, que as coisas vão dar certo por altruísmo, porque nós somos espiritualizados e gente boa, que essa porra não anda, cara. Verdade. A nova geração tem uma puta responsabilidade de se livrar desses coronéis antigos, que até hoje permeiam o poder, política e grupo econômico. Esses caras são um câncer à nossa economia, porque eles não querem que a nossa mentalidade muda, porque eles querem que a gente continue sendo subserviente. Isso. E cultura de lugar se muda quando a geração nova vem com uma proposta de valor diferente, com uma agenda de economia, uma agenda de prosperidade, e você começa a cercear os poderes com outro tipo de informação e negócios diferentes, trazendo capital de investidor sério para transformar um lugar de cenário de terra arrasada em que você orgulha de ser pobre e orgulha de ser baiano raiz, que é esse jeito que é bom de viver. Não, tá tudo errado. Acho que esses são os gatilhos. Nós temos a responsabilidade de mudar isso. Essa geração velha, não por conta de ser velha, mas que não vai mudar a mentalidade, essa acabou. Se não fizermos isso, essa geração de 30, 40, os próximos 30 anos de Bahia, a gente vai olhar para trás já tomando um chopinho ali na Barra, vai dizer, puta, eu lembro daquela conversa que a Barra poderia ser o Leblon e tá essa mesma porcaria que tá antes aqui. Não mudou nada, malocada tá aqui, fazendo tudo errado, fazendo xixi na rua, pegando lata de cerveja, jogando no chão. Então assim, a gente pode fazer diferente. Está dentro das nossas mãos, na nossa cabeça fazer. Queremos fazer? E aí eu tenho uma brincadeira. Basta 10 pessoas com intelecto, poder de conhecimento,
acessar capital, ter um modus operandi de conseguir processar isso em termos de projeto, leve debaixo do braço, sente com o poder público, proponha soluções, traga o ente público como parceiro e não como agente dificultador. Pare de encher o saco e levar problema. Leve solução e mobilize pelo menos uma microsociedade de empresários sérios com um projeto de proposta de valor para a cidade, para o ecossistema. Olhe para sua casa, você não cuida do seu apartamento? Você não manda limpar teu banheiro, não manda arrumar a sala, você não quer ter um funcionário organizado, fazendo todo o serviço contratado? Por que a gente não pode pensar isso no nosso ecossistema de empresarial? O que eu vejo aqui são associações comerciais vangloriando pessoas que acabaram de ser empossados, dando medalha, representando o antigo poder, que é tudo associado à corrupção de antigo, e todo mundo lá batendo palma. Uma excrescência, uma agenda ambígua que não gera resultado para a empresa. Ou seja, estamos dizendo o seguinte: continuamos com as mesmas práticas de sempre e os filhos dos corruptos estão agora assumindo o poder para continuarem um legado de picaretagem. Essa mensagem que, quando a gente olha que o comércio, por algumas associações, estão dando para a sociedade. Isso é muito ruim. E o empresário local, em vez de se rebelar a isso, ele vai lá bater palma, porque ele quer participar da festa. Pouca gente tem coragem de falar isso que eu estou dizendo aqui. Verdade, cara, você tem razão. Total. E quem está ouvindo sabe do que eu estou falando. Total, você tem muita... A gente, quando começou, inclusive, o projeto do ecossistema, a gente olhou muito para isso e falou assim, cara, talvez a gente nunca vai conseguir ter acesso a esses caras que estão lá, né, no topo do poder, e a gente tem que olhar para, cara, a base, né? A gente acredita muito em transformação pela base, né? O ecossistema nasceu com esse projeto, com essa visão de fato, e quando a gente começou o projeto foi realmente, cara, a gente sabe que o nosso desafio é uma transformação cultural aí, porque até para o cara chegar, né, por exemplo, eu consigo unir 10 empresários para levar um projeto maior junto com a prefeitura para transformar em um cenário econômico de um determinado local. Mas a questão cultural ainda, da galera que começa a empreender, né, essa base ainda é muito ruim. É como você falou, né? O cara, ele não abre um negócio hoje pensando assim, cara, eu vou construir algo realmente... Vou dar um exemplo. Eu vou construir um negócio de R$1 bilhão. Cara, ele não abre o negócio hoje pensando nisso. Ele monta o negócio pensando o quê? Cara, eu quero parar de trabalhar. É isso aí. Eu quero trabalhar para mim mesmo. Porque sexta-feira eu quero estar na praia, porque sábado e domingo eu quero estar de boa em casa. Ele é uma agenda PME. Ele é uma PME, ele é uma mentalidade de PME. Exato, cara. Eu acho que a base ainda é muito ruim, é péssima, literalmente. Então eu acho que tem esse ponto que começa lá do topo, de fato, de você trazer pessoas importantes com visão de negócio para poder você ali fazer uma parceria pública e privada e avançar nesse sentido, mas também essa base que eu acho que aqui realmente o povo tá sempre pensando em festa, tá sempre pensando no barzinho no final de semana, na praia, no falta de sol. Ambição. Falta de ambição, cara, perfeitamente. Às vezes na quitação de sua casinha na Praia do Forte, o seu carrinho conversível, pronto, tá tudo bem, tá tudo bem. É símbolo de status, mas é como você falou, às vezes o cara tá usando o capital da empresa para poder fazer isso, patrimonializando e a empresa quebrando. A base, ela sempre vai ser movida por referências. Perfeito. Se as referências forem ruins, essa referência que serão seguidas. Isso, então boa. Pergunte para a base, cara, qual é a sua referência? É um cara que vende criptomoeda na internet? É um piramideiro? É a menina que dança TikTok, virou influencer lá, que bota a bunda para cima? Um pouco da referência de valores que a gente vê por aí. E a base não lê livro, ela não acessa nem o YouTube, que tem tanto conteúdo de graça bacana, tanta gente boa que grava videoaula de graça. Tem. As pessoas não têm noção do que tem aí disponível de informação boa. Então, esses agentes multiplicadores de levar informação para a base são iniciativas que existem, mas vamos dizer assim, elas são ainda microcélulas. Sim. Elas geram um efeito ainda muito de cosquinha. Não que o propósito muito seja longo legal. Prazo também, né? É muito longo Muito prazo. longo prazo. Então, Exato. é menos difícil você pegar esses líderes que deveriam ser referências e substituir por outros, ou empoderar outros líderes que deem uma referência para a base e falar, puta, eu quero ser igual a esse cara, eu quero saber como ele fez para chegar aqui. E aí a base começa a querer, por outros estímulos, a pegar um referencial pensando de uma maneira diferente. É uma construção de médio e longo prazo. E aí quando você vê a distribuição de riqueza indo para a base, a percepção muda completamente. Salvador é uma cidade de turismo e de serviço. Total. Enquanto a base não acessar a riqueza, ela vai achar que o turista pobre de classe C e D, que faz turismo sexual, que quer fumar baseado na praia
e pegar onda e não trabalhar, vai ser ali o tipo de comércio que você vai ter. Nada contra o surf, viu, gente? Porque eu sou surfista também. Sim. Mas esse é um turismo que não gera riqueza para a cidade. Eu sempre falo nisso. Perfeito. Por que o turista de grana não fica aqui, ele vai pro Tivoli na Praia do Forte, ele chega no aeroporto direto? Do aeroporto para cima. Porque ele vive na microbolha e falou, tá bom, eu quero serviço bom, eu tenho que ir para lá. Eu quero conviver com gente do minha classe social, eu vou para lá. Salvador, no máximo 2 dias, eu vou ali pegar um barco, vou na Ilha de Preta, que virou hypado ali, que embora a ilha não seja dela, ela apenas tem um restaurante lá, e por sinal muito bom. Fica hospedado no Fera ou no hotel ali do lado do Fazano, tira umas fotinhas, vai na Baía Marina e diz que conheceu Salvador. Verdade. E ele vai na Igreja do Bonfim, dentro de um Sprinter, que ele salta 5 minutinhos, tira a fotinha lá com a fitinha do Bonfim e vai embora. Ele não conheceu a cidade. Não conheceu, isso é verdade. Então ele diz assim, Salvador é incrível, num pedacinho que eu conheci, e depois eu fui para Praia do Forte. Porque a experiência dele na cidade não tá legal. Não tá legal. E aí a gente tem que olhar para dentro de casa e falar, cara, o que nós na indústria de serviço temos que fazer para a experiência do turista ser diferente? Para que ele tenha estímulos para ficar mais. Porque nós somos um povo muito legal. A energia de Salvador e da Bahia ela é incrível. Todo mundo sai renovado aqui. Eu adoro chegar de viagem cansado, daquele bambuzal e chegar... Pô, cheguei em casa. Muito obrigado, meu Deus, por me dar mais uma oportunidade de viver nesse lugar. Mas isso não é suficiente para que o turista qualificado fique aqui. Depender do poder público para que ele dê a solução para isso, eu não acho que é a saída. Mas os empresários do trade podem se unir e fazer projetos diferentes para receber o turista de uma maneira diferente e trazer capital privado para investir no turismo qualificado e o dinheiro ficar aqui na cidade. Dinheiro circulando, você melhora a qualificação de mão de obra, você melhora a percepção do comércio, você melhora a estrutura, o poder público começa a se sentir cobrado, fala, pô, tem que melhorar a segurança do Rio Vermelho, que o turista de alta renda não vai ser assaltado aqui, que ele não vai reclamar e nunca mais ele volta. Acho que é por aí. E aí a experiência do turista, quando chega aqui esses 2 dias, é péssima, ainda tem isso. Muitos vão à rede social. A experiência é péssima. Você acha que o turismo de alto padrão vai lá no Porto da Barra, no meio daquela malocada lá? Não vai, meu irmão. Não vai, não. Ele vai assim no máximo de manhã cedo, andar ali de stand-up. Eu que moro lá na região de um voo. Perfeito. E assim, porque é difícil, cara. Não vou ficar na praia lotada com um cara com a caixa de som alta em cima de mim, 10, 15 ambulantes me abordando, perguntando se eu quero cadeira, entendeu? Assim, porra, a experiência não é bacana. E é uma praia maravilhosa, que podia ter uma percepção completamente diferente. Nós conseguimos deixar estragar o Porto da Barra. Verdade, cara. Exato, cara. Você teve até aquela situação, né, do que vamos manifestar. Certo, né? Que não deu certo. Né? Os barraqueiros falaram, vamos manifestar, não vamos colocar mais sombreiro. Todo mundo gostou. E foi um alívio para a população. Mas aí, depois o que acontece? Exato. Aí existe uma lei que determina a quantidade de cadeiras que tem que ficar. Aí a prefeitura vai lá, fiscaliza uma vez, não volta mais. Ela alega que não tem efetivo e deixa pra lá. É aquela esculhambação de sempre. De sempre, cara. Tem que ter o cara da cadeira de praia pra ter a renda dele? Tem. Mas tem que ser uma quantidade disponível para cada um deles, para o cara trabalhar, gerar renda, fazer o serviço dele para quem precisar da cadeira. Não você chegar na praia e tá tudo loteado. Isso tá errado. A praia é pública. Verdade. Você tem que ser espaço para sentar na areia. A cadeira tem que ser montada se a pessoa pedir. Não tá lá uma divisão de território que você não consegue sentar em lugar nenhum. Exato. Agora a pergunta que eu tenho para fazer, Valverde, é o seguinte. Valgreen, né? Valgreen é meu apelido em inglês. Foi demais. Cara, e será que o poder público tá interessado, né, nessa revitalização, nessa modificação, essa solução que a gente tá trazendo aqui? Porque, cara, isso já é assim há muito tempo. Então, será que o fato de ser assim há muito tempo, óbvio, alguém não se beneficia de tal forma que não quer que esses projetos avancem? Porque eu acredito que tem gente que tem projeto de melhoria, tem grandes empresários que se juntam para tentar mudar, mas... Agora eu vou falar um pouco do lado do poder público que conhece o lado de lá. E eu já conversei com alguns gestores que é assim, tem gestores bem intencionados que fazem até bons projetos, mesmo com toda a ladainha do poder público de demorar um ano e meio para fazer um projeto. Aí ele diz que quando vai colocar em pauta, a politicaria impera, o cara tem resistência dentro de casa de alguns vereadores que não querem que isso seja aprovado. Ele tem resistência de parte da mídia vermelha, nojenta, que fica esculhambando, dizendo que estão fazendo higienização da cidade, que não pode privatizar isso, que está tirando espaço do pobre, bababá, essa ladainha. Todo mundo quer um lugar, um ambiente bacana para conviver. A Orla de Salvador, um pedaço da Orla foi concedido de maneira acertada. Perfeito. Aquilo ali teria que ser estendido para a cidade inteira. Ponta a ponta. Foi uma empresa do Rio de Janeiro, né? Foi uma empresa do Rio que já faz. Porque aquilo ali
tira a esculhambação. Total, cara. Ele regulamenta o comércio, ele dá um padrão de estética que tira a despesa do poder público de fazer a gestão do calçadão, que o poder público tem dinheiro pouco, cara. Então, assim, é uma decisão acertada. Agora, pergunta se tem apoio da população. No início, todo mundo reclama. Agora, o pessoal está gostando. Exatamente. Então, assim, tem que fazer, tem que colocar na Barra, tem que colocar no Porto da Barra, tem que estender até Itapuã, para que exista um ambiente de convívio democrático, para que todos frequentem sem esculhambação. Exato. Então, essas iniciativas, existem algumas delas. Agora, outras demoram de acontecer ou esbarram na burocracia. Por exemplo, o que o comércio está largado? A prefeitura, no passado, teve um projeto pensado de pegar os equipamentos e darem para os servidores morarem, com uma iniciativa de ter um aluguel barato para poder habitar uma área que está erma e insegura. Sim. É uma ideia até boa. Por que o negócio não foi para frente? Ah, mas esses prédios aqui pertencem ao investidor tal, ele está querendo tanto de aluguel. Ah, mas a construtora tal que tem que ganhar o lote, porque ela que tem que construir. Aí começa a corrupção a permear, Sim. interferir numa iniciativa que é bacana. No final, não foi para frente. Não vai. Disseram que não ia ter dinheiro público para poder financiar o parcelamento dos imóveis e o projeto parou e a Justiça do Trabalho foi embora e ficou do jeito que está, com algumas obras de revitalização de alguns casarões e que no final do dia, quando dá 4 horas da tarde, ninguém fica no comércio, porque é altamente inseguro. Exato. A prefeitura pode botar a guarda municipal lá para fazer a guarda? 24 horas pode. Ela tem efetivo suficiente? Eu acho que não. Tem dinheiro sobrando para pagar a conta? Não tem. Ah, mas por que não tem? Onde que está o dinheiro? Vai para onde? É para fulaninho que faz uma obra de requalificação na cidade? Exato. É para ciclaninho que tem lá uma concessão de espaço para fazer um centro de convenções? Essas coisas do poder público que atrapalham a vida da gente, porque o dinheiro é mal aplicado, ele é mal direcionado. Então, tem alguns projetos que poderiam ir de maneira decente. E os empresários daqui, aonde estão? Onde Boa. que eles estão colaborando? Não existe colaboração, existe só reclamar. Aí reclama que a empresa do Rio ganhou a concessão, tá bom. E você, empresário baiano, você se Exato. juntou para montar um consórcio e ganhar? Perfeito. Para cara. poder explorar? Não. Então para de reclamar, caceta, porque o Exatamente. cara acertadamente já explora isso em outra cidade. O centro de convenções é uma empresa internacional que opera. Claro, o cara é o maior operador de centro de convenções do mundo. Faz um belíssimo trabalho de gestão aqui em Salvador e o turismo de negócio está bombando graças a ele e a prefeitura que fez o equipamento do zero. Porque esse governo de estado largou o nosso para lá, 16 anos fechado o centro de convenções. Está lá aquele elefante branco, uma vergonha. Como que a capital do turismo do Brasil, como já foi chamado aqui, além do Rio de Janeiro, deixa o centro de convenções fechado do estado? Então, assim, essa é uma referência em que os poderes não se falam e fica um arrasto ideológico idiota em que não existe confluência de trabalho. Perfeito. E conecta com falta de visão empresarial também dos empresários baianos. Total. Não quer. Só Porque, quer. como você falou, Ele quer ganhar dinheiro com obra É. superfaturada. Ele quer ganhar dinheiro vendendo coisa superfaturada de livrinho de escola de educação. Tem muito isso também, né? Tem muito de- empresário que ganha muito dinheiro porque só faz negócio com o governo, né? A maioria dos empresários aqui ganham dinheiro Que com o ganha governo. grana é com o governo. E a maioria é corrupção. Perfeito. É desviando verdade. dinheiro, Uhum. é licitação vendendo livro superfaturado, é vendendo lanche na escola superfaturado, entrega o lanche da criança. Isso é uma vergonha, cara. Isso é verdade. As cara. pessoas são presas? Ah, não, porque é o juiz da Faroeste que solta o cara. Você entendeu onde é que é o negócio aqui? Perfeito. É morre judiciário, naquela- com empresário, poder público, todo mundo no suruba, pegando o nosso dinheiro, que deveria ter destinado à segurança pública, aí a polícia militar é mal remunerada, não tem efetivo suficiente, o cara vai ficar trocando tiro na favela, arriscando a família dele em jogo, para ganhar um salário miserável que eles reclamam com razão, e a gente aqui refém dentro de casa tendo que ter carro blindado. Tá tudo errado. Tá errado. E a gente volta para aquele lance do feudo, né? Fica tudo mais uma vez aí concentrado. Eles querem isso. Perfeito, cara. Eles querem Boa. isso da gente. A gente só vai mudar e transformar se a classe empresarial que tem dinheiro, que tem condição de mudar a opinião, começar a encabeçar projetos, Movimentos. trazer dinheiro sério e exigir mudanças. Enquanto o empresário daqui ficar viciado e ganhar dinheiro de concessão pública e ficar na putaria da corrupção, a gente vai continuar falando dessa mesma coisa. Uhum. E eu percebo que aqui é só mudança de poder, independente de sigla. Uhum. Os vícios e os hábitos são São os os mesmos. E os poucos empresários sérios que ficam não têm negócio com a administração pública e vão para o privado e vão prosperar Acaba igual indo eu embora. fiz. E eu- Acaba indo embora, ou então Exato. a Bahia vira apenas uma regional de negócio. Exatamente. E aí você falou, né, sobre mudar, reciclar
esse topo ali da pirâmide, né? Porque o topo da cadeia ali, né? Que tem a base, tem o topo, que precisa renovar essa galera. Então, muitas das vezes são os filhos deles que vêm e muitas das vezes a mentalidade do empresário ali fala assim, cara, eu vou me infiltrar para poder colher benefícios e ele acaba ocupando também essa área e acaba não... Em vez da gente se infiltrar para poder mudar, a gente se infiltra para poder se beneficiar também e continuar perpetuando essa... Então, assim, o buraco é mais embaixo. Nós, também. empresários sérios, temos que ter, no mínimo, a dignidade de dizer assim, cara, eu não sento com esse cara desvia dinheiro do setor público. Eu não me recuso a frequentar a casa desse cara. Eu não vou topar. E se eu souber, eu vou denunciar esse cara no Ministério Público. Perfeito. Porque esse cara está fazendo algo muito errado. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para essa turma começar a sair da zona do conforto e falar, porra, tem uma turma aqui que está revoltada, que não gosta, que não aceita, que se mobiliza e está querendo fazer algo diferente. Então, assim, de novo, está nas nossas mãos querer fazer um movimento por algo diferente pela cidade. Porque você começa a acuar esses bandidos aí e a gente começa a trazer referência. E hoje a gente tem uma arma, que é a rede social. Exatamente. Você já reparou alguns prefeitos de cidade, exemplo de Cuiabá, que chega lá mostrando tudo que é errado? Verdade. O cara comprou o computador superfaturado. O cara vai na rede social, ele conecta direto com o eleitorado dele. Ele não precisa de porcaria de televisão, Nada. que é mídia direcionada, para levar a notícia deturpada. Ele fala diretamente o que ele está pegando de errado. E o eleitor fala assim, puta, esse cara é sério. Esse cara era empresário, tá aqui no poder, ele tá mostrando que tem um jeito diferente, tá recuperando nosso dinheiro, meu amigo. As pessoas querem isso. O nosso povo, ele é honesto. Assim, cara, tá errado. O pobre, ele fica em casa reclamando que não tem dinheiro, que tem que ficar recebendo Bolsa Família, e o dinheiro dele tá sendo levado. É a velhinha da pensionista que teve o dinheiro do INSS roubado e não vai receber o dinheiro de volta. E a gente aceita isso calado, cara. Era pra rua pra reclamar, isso tá tudo errado. Estão pegando a mão do dinheiro das pessoas, cara. Isso não pode continuar. E a gente não deve aceitar isso. Eles foram roubados e agora vão pagar o próprio roubo. Exatamente. É isso aí. Você vai pagar 2 vezes. Exatamente. Ô, Roberto, voltando aqui para a parte empresarial e para empresários, eu queria falar com você o seguinte, cara. O que é que você tem visto aí nas empresas que você tem conversado? A gente estava conversando aí, quando você voltou para Salvador, você conversou com algumas empresas. E eu queria entender na sua visão o que é que empresários e os erros assim muito comuns que os empresários que estão no nível de maturidade maior ainda cometem. Eu pergunto exatamente isso. O que é que te incomoda mais nesse diagnóstico quando você vai entrar na empresa? Primeiro que eles não conhecem quase nunca das finanças da própria empresa. Geralmente são caras muito com drive comercial, de expansão de negócio, mas não conhecem os conceitos básicos de finanças para saber se a empresa está andando de maneira saudável. Segundo, o corpo das pessoas que tocam o dia a dia. Você chega no financeiro, é um cara que é amigo do pai dele, que o cara fez uma consultoria na empresa de não sei da onde, e o cara é um contador, mas o cara é o diretor financeiro da empresa e o cara não sabe fazer a gestão financeira de uma empresa. Então, assim, o corpo diretivo de pessoas, de uma maneira geral, eu acho ele fraco. Ele não tem a capacidade de pensar próximos passos. A terceira coisa é o seguinte, o empresário está ali dentro daquela ostrinha dele. Ele não sabe para onde o setor dele está indo. Ele não pensa em consolidação. Ele não pensa em comprar outras empresas. Ele prefere ficar do tamanho que ele está, proteger aquilo que ele conquistou e não abrir nada para ninguém, porque senão ele acha que vai perder. Por que empresas são compradas e outras são compradoras? Já parou para perguntar? O comprador ele tem uma agenda para frente, ele pensa em expansão, ele olha a fraqueza do concorrente. Por que os empresários daqui não podem pensar exatamente da mesma maneira? Peraí, por que da Bahia eu posso conquistar outros estados do Brasil? Por que a minha empresa da Bahia não pode comprar concorrentes do Nordeste e não o oposto? Por que tem que ser eu que tenho que ser comprado aqui a rúpias baianas que eu brinco que é a moeda local, certo? Então, essa falta de pensamento de progresso e de expansão, e aí cai naquela ciranda. O cara não tem executivo bom, não tem formação, não tem conselho consultivo, não tem gente de fora tentando levar práticas de fora de governança, pensar de maneira mais estratégica. O cara, de novo, fica naquela redominha aí que a gente acabou de falar. O que é que você faz quando você entra no conselho de uma empresa? Primeira coisa que eu faço é entrevista o diretor financeiro. Não o CEO, porque é geralmente lá que o buraco está mais embaixo. Eu descubro que o cara não é diretor, que as finanças estão muito erradas. Quando eu descubro que a finança está errada, aí eu vou descobrir o porquê. E aí eu vou descobrir que o CEO, que é agressivo, mandou fechar um monte de contrato que não faz sentido para a empresa. Então ele acha que a tese dele é boa, mas a tese dele não é boa, é ruim. Ou ele tomou decisões erradas. Então eu olho o tipo de gente, eu olho os números, eu olho o setor, eu olho o nicho,
as ameaças, as oportunidades, quem são os concorrentes, qual o tamanho dele, se ele tem condição de evoluir ou se ele vai encolher, se ele vai quebrar, se ele pode ser vendido ou se pode ser um comprador. Então é um diagnóstico completo. E o mental dos sócios para saber se estão preparados para ser chicoteados, que eu brinco. Coach. Porque é chicote no início, porque o cara tem que se acordar para olhar dentro de casa e falar, cara, eu estou fazendo algumas coisas aqui que não fazem sentido para a empresa. Preciso que alguém me dê orientação. Se ele não estiver preparado para essa agenda, esquece todo o resto, porque você dá um mapeamento para ele, vai pegar, vai botar debaixo do braço e ele vai voltar para a cervejinha dele na Praia do Forte. Não vai rolar. Cara, esse foi muito bom, porque assim, a gente tá nesse processo agora de a gente trouxe uma pessoa para mentorar a gente aqui no nosso projeto no ecossistema, que é um cara que já é diretor de uma grande empresa no Brasil. Okay. E a gente trouxe esse cara para mentorar a gente e o processo tá sendo exatamente esse. É paulada de a gente sair mole. Mas é bom, você sai mole. Refletir. Cara, no início você fica, meio cansado. Realmente. Eu até brinco que... Você me contratou pra isso, pra eu bater em você. Em prévias de reunião de conselho, geralmente os caras chegam tudo de olheira, porque estão preparando material na noite anterior, fizeram tudo correndo. Fala, agora que você está começando a manter o material que o Valverde pediu, você começa a ver uma percepção de mudança de cultura na empresa. Total, o cara fica preocupado em ter a informação que ele não tinha. Ele não tinha ninguém que cobrasse, e não tinha ninguém que interpretasse e soubesse fazer perguntas. E aí o CEO, o sócio, começa a aprender um nível de raciocínio que é necessário para que ele fundamente a interpretação de material e extraia disso próximos passos para a empresa num ciclo de 1 ano, 2, 3, 5, 10. E aí o cara começa a fazer um nível de gestão diferente. De expansão mesmo, visando crescimento. Às vezes o cara tem um motor de Porsche, embora esteja dirigindo como um Fusca, e ele começa a passar uma marcha. Mas não dá para ele dar a primeira para a quinta marcha de uma vez ou descer a ladeira na banguela. Ele vai faltar freio, ele vai morrer. Então tem que ser um trabalho de maneira muito disciplinada e responsável. Não adianta ter agonia em resultado de curto prazo, porque o conselho não entrega isso. É médio e longo prazo. A mesma coisa para a agenda de M&A. Quando o empresário para me contar que Roberto, preciso vender minha empresa para ontem, eu falei, cara, você está falando tudo errado. Não existe vender para ontem. Falando errado e falando com a pessoa errada. Até porque o processo é demorado, né? Peraí, deixa eu ver se sua empresa passa numa diligência. Deixa eu ver se alguém quer comprar deste tamanho ou do setor. Deixa eu ver se o preço está na expectativa que você arbitrou da sua cabeça. Para depois sim, ok, vamos gastar um tempo para montar o material, estruturar e ouvir mercado. Então tem um pré-trabalho para ser feito em que essa turma não tem paciência. Isso é que ele faz? Ele dá lá um mandato para o cara da Faria Lima, que disse que vai fazer tudo para ele, aí o cara da Faria Lima começa a mandar um boleto para ele. 70 mil, 100 mil por mês para preparar o material de algo que não vai para frente e o cara só está boletando. Porra, entendeu? As premissas foram erradas. Se as motivações não estiverem corretas, nem comece a fazer um trabalho desse. Boa. Perfeito. Roberto, é o seguinte, cara, quais você acredita que deve ser o modelo de pensamento, modelo mental do empresário para que ele de fato possa estar contribuindo para essa mudança, né, de cultura regional nossa, né? Então, assim, a gente vê que a gente está falando aqui sobre cultura, sobre matriz de pensamento, né? Então, assim, o que é que o empresário precisa pensar e ter como princípios e valores para de fato começar a mudar essa cultura, né? Porque a gente está jogando esse jogo de uma forma micro, mas a gente está fazendo e micro indo pensamento de progressão para ir para o macro, né? Então, assim, o que é que o empresário precisa pensar, ter de princípios e valores para começar a permear e se, como um vírus ali, se multiplicar na sociedade e a gente poder começar a ser... Mate essa cultura do jeitinho, seja correto. Boa. Entregue aquilo que você combinou. Respeite os contratos. Contrate as pessoas com delta remuneração daquilo que de fato que você consegue entregar. Coloque no papel. Não diga que é para depois. Tente distribuir parte dos dividendos com as pessoas que lhe ajudaram a chegar lá. Para elas se sentirem empoderadas para um próximo passo. Busque orientação. Olhe para o seu concorrente não como inimigo, como alguém que pode ser seu aliado da manhã. Troque experiência, porque esse cara amanhã depois pode ser o seu parceiro do futuro. Abra a possibilidade de que o seu negócio vai ter que se transformar e que não necessariamente você é a melhor pessoa para tocar esse timão. Perfeito, se coloque na melhor posição que você acha que tem que ficar. É comum você ver um dono de uma empresa ser o CEO e ele não tem saco de ser CEO. É o meu próprio exemplo. Eu sou um péssimo CEO. Eu sou excelente comercial, mas eu não sou um bom CEO, cara. Eu não sou um bom líder.
E eu fui demorar anos para poder entender isso quando eu descobri que eu era o seu Zé Malta com chicote na mão. Sim. Então, forçadamente, o cara está fazendo coisas que ele não tem paciência, cuidando de operação, de jurídico, de comercial, de financeiro. Ok, você aprendeu as caixinhas, ou você tocou, começa a botar pessoas melhores que você para fazer coisas que você não tem um domínio. Pare de achar que você consegue fazer tudo, porque, cara, isso é para a minoria das pessoas. Total, Tem cara. gente que tem talento para cuidar de uma determinada área e lhe garanto, você vai ser mais feliz, mais produtivo e a empresa agradece. Cara, perfeito. E aí você... Aquela coisa, né? A gente tem uma percepção de pensamento, é bacana, mas quando a gente vê alguém do tamanho do Valverde, né? Com a clareza que ele tem, com os resultados que ele tem, falando algo que a gente está trilhando um caminho, cara, é bem bacana. É de um orgulho bem bem gratificante. Né? A gente tem um negócio pequeno, mas a gente começou um negócio pequeno com muita maturidade, assim, né? De entender que, velho, olhando para planejamento estratégico, visão de longo prazo, cara, quais são as meta de margem EBITDA que a gente tem até o final do ano. Então, financeiro, a gente olha isso com muito cuidado o tempo todo, porque assim, queira ou não queira, a gente veio de outro negócio e a gente começou errado e a gente foi entendendo, evoluindo no processo, e quando a gente começou esse, a gente já começou um pouco mais, com muito mais pé no chão, assim, entendendo que é uma maratona, né? E não uma corrida de curto prazo. Então isso aí realmente é sempre a maratona. É uma maratona, e a gente começou isso com essa visão. Cara, me fala, pra gente encerrar aqui, eu não queria fazer em relação a... Tem? Queria fazer em relação a... Toda empresa pode ser vendida? Cara, empresas que podem ser vendidas, elas têm que atender 3 pilares. Primeiro, as informações financeiras estarem minimamente em dia. 2, você ter um tamanho para ser vendido, e o tamanho mínimo depende do setor e para quem você quer vender. Exemplo, Roberto, eu tenho uma padaria que fatura 5 milhões de reais por ano. Não significa que você não pode vender, mas você vai vender talvez para a concorrente que está na tua esquina um pouco maior por um cheque pequeno. Então, sim, ela pode ser vendida. Terceira, a empresa, para poder ser vendida, o sócio tem que estar mentalmente preparado para fazer este movimento. Porque às vezes ele está emocionalmente tão apegado, ele vai para a mesa, mas parece que ele está perdendo um filho, um parto antecipado. E aí o cara começa a fazer pedidos que não fazem sentido, boicotando a própria transação, e o negócio cai por terra. Isso acontece inclusive com empresa grande, hein? Empresas que já foram listadas na bolsa, aí o sócio, na hora que vai fazer a venda da participação dele, ele desiste porque ele emocionalmente está muito apegado, e é um cara que mentalmente, em tese, já foi preparado. Então, acho que são esses 3 pilares aí que permitem a empresa ter a possibilidade de ser vendida. Eu não estou dizendo que a venda vai ser boa, que vai ser no valor que a pessoa precisa, que vai ser no formato que ela quer, e o mercado é que arbitra preço, nunca é o vendedor. O mercado comprador é o dinheiro, follow the money. O dinheiro diz quanto seu negócio vale. Não adianta reclamar, não adianta chiar, não adianta dar esporro, porque a vida é assim. Então eu dei risada aqui, porque eu já comecei. Quanto vale a minha empresa hoje? Está valendo 50 milhões. Tá, como que chegou nesse número? Baseado em quê, né? Aí é outra questão. E o modelo de pensamento tem que ser aquele, né? Nada tá à venda, mas tudo tem um preço. Exato. Então você não pode estar apegado ao seu negócio, porque... Para mim tudo tem preço. Mas nada tá à venda. Se eu tivesse saco de montar mais 8 empresas, eu faria as 8 e venderia as 8. Eu também penso assim. Eu quero assim, Pix cara. na minha conta, irmão. Boa. No final, a gente, o resultado. A gente construiu, iniciou o ecossistema pensando, inclusive, né? Já com a visão para onde que a gente vai endereçar. Exatamente. A gente meio que Isso é legal. Exatamente. Essa é uma visão muito bacana quando você monta um negócio do zero, já pensando nisso. E aí, dica bônus, hein? Isso aí eu dou dica para cliente meu de M&A. Boa. Vai falando com os possíveis compradores desde agora. Fulano, tô ficando desse tamanho, o que você acha? Tô assim, tô chegando nesse tamanho, qual é a vertical que você deveria estar atuando? Eu estou bem de mídia, engajamento, audiência, esse produto faz sentido, você me compraria se eu tivesse que tamanho? Em quanto tempo? O que é que eu tenho que fazer?
e ele vai te dando os próximos Exato. passos, porque ele tá como se estivesse chocando um ovo, e você crescendo, vira um pintinho, sai, vira um galo bonito, depois Ele você ajudou vai a lá. crescer, o negócio que ele mesmo vai comprar. Tudo bem, e tudo certo, e não exatamente, tem Tudo nada certo, errado. exato. Pouca gente faz Na isso. verdade, isso é uma visão também empresarial muito Exato. foda. Se eu quero comprar aquele negócio, quero aumentar meu equity, óbvio que eu Empresário vou ajudar. serial faz isso Exato, o tempo né? todo. Boa. Ele monta do zero do PowerPoint pensando, meu amigo, vou vender isso aqui para quem, como, em que condição, a que preço. Perfeito. E o cara do topo também, né? O cara ajuda o cara a chegar no cenário que ele quer, porque pra ele eu quero comprar. E as conversas são as Então, claras, nada melhor né? do que comprar um negócio muito Cara, bem quando feito. você conversa com um investidor sênior Cara. preparado, a conversa é bem diferente. Exato. É outro nível, não Exato. existe resistência, Verdade. não existe agenda oculta, não existe um temor de eu expor o meu projeto para onde está indo, que ele vai me Isso. copiar. Cara, o cara tá ocupado lá, comprando empresa, vai olhar pro seu micronegócio, querer te copiar em Salvador, Exato. esquece isso. Cara, Exato. a gente tem feito esse movimento, né, de conversar com essas pessoas, Ok. essas empresas, justamente para entender o melhor caminho para a gente seguir aí. Né? Exato. Acho legal. Vamos lá, para fechar, não sei se o Menandro vai querer fazer alguma pergunta depois, Por mim deu. mas vai ser, na verdade, duas perguntas em uma, né? Primeiro é falando a respeito de voltando para cultura, para mentalidade. O empresário aqui baiano, soteropolitano, ele tem muito disso, né? De, pô, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero expandir meu negócio. Mas para fazer isso, você precisa investir, você precisa botar o seu na reta, você precisa, né, ter ali um mínimo de investimento para poder adquirir conhecimento, conexão, inteligência, para fazer seu negócio tracionar e crescer. E muitas vezes o empresário aqui, ele tende a barganhar ou não querer pagar o local, mas tá indo para São Paulo, tá indo se Isso. conectando. Lá ele paga 3 vezes mais. Exato, em vários movimentos que são hiper famosos, né? A gente mencionou ali na nossa outra sala ali. E muitas vezes uma mensagem que você poderia deixar para o empresário em relação a isso, quebrando essa mentalidade dele de ficar barganhando, de achar que tudo é caro aqui, mas ele paga para o empresário de fora 3, 4, 5 vezes mais, que entrega muito menos, né? Pois é assim, a mensagem é valorize o capital intelectual independente de onde ele seja. Perfeito. E outra, se vocês têm a sorte de ter um capital intelectual dentro da sua cidade, vire o melhor amigo dele para ontem. Boa, E você não está cara. precisando pegar avião. Eu adoraria estar aqui cheio de capitais intelectuais em Salvador para estar respirando. Uhum. E eu te digo que aqui em Salvador tem alguns bons, eu vou falar que eu encho o saco dos caras no bom sentido. Uhum. Pô, cara, nunca mais te vi, vou aí almoçar, vou na sua casa. Mas eu quero que você me dê update do que você está fazendo, porque eu tô vendo que você está indo toda hora para a China. Boa. Me fala aí o que você está fazendo. Então, assim, que bom se tiver alguém que você acha que possa contribuir para a sua jornada. E, cara, barganhar com gente que tem capital intelectual, a pior coisa que tem que ser broxante. Você vai ser visto como apenas um gnomo Verdade, que está cara. querendo extrair uma consultoria 0800 e que, por inversão de valor, vai pagar algo por uma experiência que não te entregou e você vai voltar para casa achando que a missão é cumprida e fez tudo errado. Exato. É aquele velho almocinho, né? Vamos almoçar ali e tal. Vamos ali almoçar para eu te chupinhar conhecimento e eu vou tentar ver se eu pago o Isso seu acontece café. muito aqui, cara. Terrível. Acontece muito aqui, né? E às vezes eu falo pro empresário, né? Às vezes tá numa negociação, numa conversa, fala assim, cara, às vezes ele quer barganhar preço e quer falar de que tá caro, né? Mas caro é muito relativo. Eu falo, cara, dinheiro de pagar mentoria, consultoria, não é do dinheiro que você tem, é do dinheiro que você vai fazer estando aqui dentro. O cara tem que perguntar qual é o ROI disso aí, qual é o retorno que ele vai ter. cara. Exatamente. E aí, cara, outra pergunta que eu acabei não fazendo dentro da pergunta era, cara, como é que tá a sua agenda, a sua disponibilidade, a sua maneira de pensar em termos de ajudar o nosso povo, Nordeste, Bahia, o que é que você pensa, né? O que é que você está disposto, o que é que você pensa, o que é que você está fazendo também para estar ajudando a mudar essa cultura e... Cara, é isso. Tá, de trás para frente, como é que eu tô tentando ajudar? Primeiro, Uhum. colocando em rede social, expondo o meu pensamento sobre as Perfeito, coisas, boa. expondo o conhecimento que eu Inclusive, tenho. parabéns por isso. Tá? Obrigado. Expondo o meu conhecimento, indo para podcast, transmitindo informações, trazendo conteúdo de informação de dentro de empresa, Aham. de anos de coisas que eu passei e passo, respirando áreas de executivos e empresários pelo mundo afora. Uhum. Então, acho que levar essa informação e levar conhecimento, acho que de alguma maneira eu estou contribuindo. Perfeito, tá mesmo. A segunda coisa que eu faço, né? Eu abro agenda para empresários, inclusive de Salvador, que me pedem auxílio. Eu respondo muita pergunta Uhum. que me fazem através de rede social ou agendas de 40 minutos que eu faço. Terceiro é o seguinte, cara. Quando eu tiver processos sérios para poder ajudar empresários daqui, eu vou. Uau. Eu tô sempre disponível.
eu estou sempre sendo abordado por alguma iniciativa. Agora é assim, Roberto, tem um negócio ali, você pode amanhã? Eu falei, cara, não, eu viajo, eu tenho uma agenda de trabalho, tenta marcar com uma certa antecedência, tipo, faz um convite direito para estimular que eu possa tentar colaborar e contribuir, certo? Em prol do benefício da comunidade empresarial. Perfeito. Se eu ver que o negócio é sério, eu gasto tempo. Mas se eu ver que o negócio está desvirtuando para enganar o cara, eu tô fora. Aí eu também não vou ajudar. Então acho que é isso que eu estou fazendo. Meu momento de vida é eu trabalho pra caramba, eu viajo muito, eu não boleto ninguém em Salvador, eu não tenho nenhum cliente na Bahia e meus clientes são todos fora. Eu até falei, mas isso é um absurdo, adoraria estar em conselho de empresas em Salvador, adoraria estar vendendo empresas daqui, cara, mas é difícil. Eu estou vendendo empresas do Brasil todo, cara, e aqui a coisa não anda. Então assim, eu estou sempre no avião e aí nos dias que eu estou aqui em Salvador, estou dedicado à minha família. Né? Minha filha, por sinal, tá vindo a segunda agora. E no jogo do Bahia lá, me divertindo lá, tomando as geladas no Moraria. E, cara, podendo ajudar os empresários e vir em podcast com a iniciativa de vocês aí, parabéns. Cara, show de bola. Bom demais. Aí, fazendo um pequeno comentário acerca disso que você falou. E às vezes, hoje você tá com bastante hater, velho. Muita gente fala muita coisa nos comentários, manda no direct. E agora esses haters, com essa resposta que você deu, o problema não é Valverde, né? O problema talvez seja você. Tipo, o que é que você tá fazendo pra mudar? Não, cara, o que é que você está fazendo pra que eu possa ajudar vocês a mudarem? É porque tirar a pessoa da zona do conforto, deixa a pessoa incomodada e eu tô ok. Exato. Contanto que ele durma me xingando, mas ele mude a vida dele, eu tô feliz. Não, isso é verdade, cara. Perfeito. Cara, é de um orgulho bastante nosso, assim, saber que a gente sempre fala isso, né? Poxa, a gente faz aquela virada de ponte aérea para São Paulo, se conectar com outros empresários, e a gente fala assim, cara, na Bahia tem muito empresário tão bom quanto ou maior do que empresários que estão lá fora, mas tá todo mundo pulverizado, tá todo mundo solto, como lobos solitários, né? E muitos grandes não têm as oportunidades, não têm a cultura ideal e acaba fazendo um negócio fora de fato. E aí a gente tem muito orgulho de ter esses empresários, inclusive no ecossistema já passou vários empresários baianos que estão fazendo de fato história acerca de Brasil e mundo. Então, dizer para você que é de um orgulho bastante grande nosso, né? Que bom que você se posicionou, a rede social entregou seu conteúdo, a gente viu que era da Bahia, né? E através de conexão, network, a gente conseguiu estar se conectando. Então, dizer para você, cara, que tem um movimento sério aqui na Bahia, que quer realmente mudar essa cultura, que tem os mesmo fit de princípios, valores que os seus. E é isso. O que a gente puder ajudar também nisso, estamos à disposição. E o que a gente enxergar e entender que você pode ajudar, a gente vai... Conte comigo. Elaborar um prompt bacana ali para poder mandar. Tem que saber chegar. Exatamente. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. É isso aí. Bom demais, gente. É isso, meus amigos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Ecosistema Podcast. Exatamente. E antes de dar tchau, é o seguinte, cara, o Valverde tá aqui. Então, você ouviu esse podcast até aqui e viu que a hora do cara é muito cara. Então, velho, paga esse episódio. Exato. Curte esse episódio. O seu pagamento é esse. Não vai nem sair dinheiro do seu bolso. Você curte esse episódio. Compartilha esse episódio com um empresário que tá com um desafio, que tá reclamando exatamente da cultura empresarial nordestina. Vai lá, compartilha e se inscreve no canal, pô. É a forma que você faz... É a forma que você tem de contribuir com o crescimento empresarial da sua região. Beleza? Perfeito. Roberto, meu amigo, muito obrigado. Um abraço, axé. Valeu.